Olá, seja muito bem-vindo à página da Escola Bíblica Dominical local da Congregação Betesda, onde nós costumamos postar algumas coisas relacionadas à Escola Bíblica Dominical. E no terceiro domingo de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional da Escola Dominical. E eu, Fábio Alvarenga, gostaria de comentar um pouquinho com você desse departamento que desde 1780 vem ensinando as Sagradas Letras a crianças, jovens e adultos. Tudo começou em 1780, numa cidadezinha da Inglaterra, chamada Gloucester, no qual um jornalista episcopal, Robert Heineken, ele viu o cenário que a cidade se encontrava, onde haviam muitas crianças que perambulavam pelas ruas, corriam risco de caírem na criminalidade. Então ele propôs em seu coração ensinar o quê? Ensinar matérias tanto seculares como e também ensinar a Bíblia àquelas crianças que perambulavam pelas ruas. É interessante também ressaltarmos que, como toda obra pioneira, ela é vista como uma espécie de estranheza. O irmão Heineken ele sofreu uma grande oposição, porque nem todos receberam de bom grado aquelas crianças que outrora andavam agitadas pelas ruas, agora, digamos assim, profanando o templo sagrado. Ele chegou até a ser intitulado de desordeiro por trazer crianças das ruas para um local onde estava concentrado uma grande quantidade de irmãos. Porque imagine comigo, as crianças por natureza são exaltadas, são, ou melhor, são inquietas, e inserir elas num contexto eclesiástico, ele não foi visto com bons olhos essa atitude dele. Mas, em contraponto, ao mesmo tempo que portas se fecharam, outras portas se abriram. Casas foram emprestadas, onde foram ministradas as aulas, professores voluntários surgiram e abraçaram esse chamado tão glorioso, que é o chamado do ensinamento, do ensinador cristão. Nos 3 primeiros anos, eles funcionaram como uma espécie de incubatório experimental. E a partir de 3 de novembro de 1783, o irmão Heinkens ele divulgou os resultados que ele obtivera com a até então escola para aquelas crianças. 7 novas classes foram criadas e a partir daí houve uma explosão numérica. Em 1783, eram cerca de 200 alunos que participavam da escola dominical. Depois que Heinkes divulgou o seu jornal, tornando-se notória e divulgando os frutos do seu trabalho, essa obra ela se agigantou rapidamente. Ela sofreu um boom, podemos dizer dessa forma. E um ano depois, em 1784, já havia mais de 250 mil alunos matriculados. Veja só alguns dados que eu acho extremamente relevante nós ressaltarmos. Vamos lá. Em 1784, eram mais de 250 mil alunos e a escola dominical já havia se instalado por toda a Inglaterra. Já em 1792, não havia mais réus nos tribunais da cidade. Antes eram cerca de 50 a 100 réus por sessão. Já em 1811, ano marcado pela morte do fundador da escola dominical, Robert Heinz, já havia mais de 50 mil alunos. E a escola dominical começa a receber adultos não alfabetizados. Já em 1831, a escola já ultrapassava a marca de 1 milhão de alunos. Às vezes nós falamos de avivamentos, nosso coração assim arde quando nós falamos sobre avivamento, mas a escola dominical é um exemplo vivo de um avivamento, do poder de um avivamento. E falando sobre avivamento, esse movimento da escola bíblica dominical foi intitulado como o avivamento da educação. E John Wesley, um contemporâneo dessa época, ele fez um comentário bastante pertinente. Ele diz assim: como essas escolas dominicais são a instituição mais nobre vista desde alguns séculos na Europa. Às vezes nós olhamos para os avivamentos, avivamento do país de Gales, avivamento na rua Azusa, os avivamentos até do próprio John Wesley, a gente
arde o nosso coração, mas a gente esquece que a gente tem um avivamento acontecendo nas nossas congregações, nas nossas igrejas, e às vezes nós não damos o valor necessário. Nós não somos investidores nesse avivamento. Quando a igreja é, digamos assim, envolvida, a gente vê uma diferença acontecendo nos departamentos e também no púlpito, porque uma igreja forte, ela começa na escola dominical. Uma igreja avivada, ela começa na escola dominical. Então, falamos sobre a Inglaterra, falamos sobre o que aconteceu na Inglaterra. E o Brasil? Vamos lá. Em 1855 é a vez do Brasil receber a escola dominical em caráter permanente, com o casal escocês Robert e Sarah Kelly. Eles, no primeiro ato deles, na manhã do dia 19 de agosto, apenas 5 crianças participaram daquele movimento. E a partir de então, o modesto trabalho, ele cresceu e se desenvolveu e se tornou uma grande igreja congregacional no Brasil. Com todos os desafios e oposições, a escola dominical ela tem se mantido de pé e assim continuará enquanto cuidarmos bem dela. Um trabalho que começou abraçando crianças, depois jovens, adultos, anciões, começou com recitação de textos bíblicos e hoje nós temos bons e aperfeiçoados currículos de educação cristã. Hoje nós temos grandes ferramentas. Costumo dizer que hoje nós temos tudo na palma da mão e às vezes nós não damos valor a isso. Eu gosto muito dessa imagem, uma imagem que para mim se tornou histórica aqui na congregação local, quando foi a última foto que tiramos do prédio onde nós estávamos, um salão pequeno, e nós nos transferimos para um prédio um pouco maior. Eu lembro dessa foto e me traz boas recordações de alguns desafios que tivemos. Em muitas ocasiões nós tivemos escolas dominicais onde nós participamos com apenas o professor mais 2 alunos, onde em algumas ocasiões nem mesmo alguns presbíteros estavam dando crédito a esse departamento tão valioso. Mas de tudo eu posso ter certeza que Deus ele estava conosco. Deus é ele que tem mantido a escola dominical de pé. Ele tem levantado homens e mulheres que amam essa obra. Homens e mulheres que, mesmo não tendo os recursos necessários, eles dão o seu melhor. Eles fazem o seu melhor. E Deus, os tem honrado. O terceiro domingo de setembro ele foi escolhido como uma data festiva, no qual nós celebramos essa importante instituição que nos auxilia, que nos ajuda a nossa missão que é ide e fazei discípulo de todas as nações. Às vezes decoramos esse texto, recitamos em cultos de missões e achamos que ele termina aqui, mas não, ele tem uma parte extremamente fundamental para nós, que é ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. A escola dominical ela nos auxilia nesse id, porque não adianta nós irmos sem ensinar. Enquanto nós vamos, nós ensinamos. Enquanto nós cumprimos o nosso id, nós ensinamos a igreja a guardar tudo o que Cristo tem nos mandado. A escola dominical ela é muito popular. Ela inclui homens e mulheres, adultos e crianças, doutores e leigos. Ela é gratuita e espiritual, que forma não somente cidadãos conscientes de seus deveres na sociedade, mas cidadãos da amada e desejada pátria celestial. É extremamente relevante nós voltarmos a esses conceitos e entendermos que quando nós estamos aprendendo das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras, não somente estamos aprendendo a coisas do porvir, mas estamos aprendendo também a como agir em sociedade, como viver com o nosso próximo, como ser uma bênção aonde nós passarmos. A escola dominical, ela é essa ferramenta que nos auxilia nessa grande
obra. E é extremamente relevante nós falarmos sobre frequentar a escola dominical, porque quando nós frequentamos, nós aprendemos as sagradas letras, absorvemos uma boa cultura e nos preparamos para o serviço cristão em qualquer área que for. Não é porque você se considera um levita que o seu lugar não seja a escola dominical. Não é porque você se considera um pregador que o seu lugar não é a escola dominical. Não é porque você se considera um músico, um musicista, que o seu lugar não é na escola dominical. A escola dominical, ela é um local de encontros, onde talentos, dons, aptidões, eles são moldados à luz das santas e sagradas letras. Pais, jovens, obreiros, líderes, cantores e pregadores, o seu lugar é a escola bíblica dominical. Frequentemos todos a escola bíblica dominical e vamos juntos caminhar por mais uma légua. Eu tenho plena certeza que aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou. Que Deus os abençoe.